Será que você precisa parar de comer pão para emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida? Este é o tema da nossa live. Esta live é uma live de aquecimento para o evento, para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os 3 erros que você provavelmente comete e que te mantém no ciclo da compulsão alimentar e do vício em comida. Eu também vou te mostrar os 3 pilares essenciais para emagrecer e resolver esses problemas. E, por fim, eu também vou te mostrar os principais bloqueadores, sabotadores que te impedem de emagrecer e sair do ciclo da compulsão e vício em comida. Então, é um evento 100% online, 100% gratuito e você pode se inscrever no link que está na minha bio, ali no meu Instagram. Ali no link você vai ter as informações e você pode se inscrever porque esse evento está imperdível. E esta live é uma série de lives de aquecimento para este evento, porque são lives de assuntos complementares do que eu vou falar lá. E hoje eu vou falar sobre o consumo de pão. Você que adora pão, você que adora, por exemplo, o pão faz parte do seu dia a dia, você que cresceu comendo pão, por exemplo, então essa live é para você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Helena Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional e aqui este perfil que eu tenho no Instagram, ele é dedicado a ajudar homens e mulheres a emagrecerem, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Então, hoje vamos falar do pão, né? Será que você precisa cortar o pão? Será que você precisa tirar o pão da sua vida para emagrecer e acabar com a compulsão alimentar? Vamos falar sobre isso. Bom, primeira coisa é que quando eu estou trabalhando com um paciente, né? A primeira coisa que eu tento identificar com aquele paciente é se ele gosta mais de alimentos salgados ou se ele gosta mais de alimentos doces. Por que eu falo isso? Porque geralmente nós temos um perfil, então apesar de todos vocês aqui talvez gostarem, né, muito de doce, por exemplo, eu gosto de bolo, eu gosto de brigadeiro, eu gosto de chocolate, mas eu também gosto de pizza, eu também gosto de pão, eu também gosto de massas. Então, apesar disso, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm uma preferência para quando você tem vontade de comer alguma coisa gostosa. Então, é muito legal, porque com todos os meus pacientes é muito interessante identificar isso. Então, ou seja, vou dar um exemplo. Por mais que eu, Helena, adore comer pizza, eu como de vez em quando uma pizza, um hambúrguer, por exemplo. Que mais? Gosto de comer pão, como de vez em quando um pão, como um pão de queijo de vez em quando também, quando a minha irmã faz lá na casa dela. Mas veja, eu não ligo muito para alimentos salgados, né? Então, quando eu quero comer uma coisa gostosa, eu quero comer doce. Então, por mais que eu goste dos salgados, eu quero comer, na verdade, o doce. Eu prefiro o doce, meu paladar é mais pro doce. E a mesma coisa com vocês. Depois me contem aqui o que você gosta mais na hora que dá aquela vontade de comer aquela comidinha gostosinha, de conforto. Você vai mais pro doce ou você vai mais pro salgado, né? Os alimentos salgados. E aí, por que eu tô te contando isso? Porque vários dos meus pacientes adoram um pão, né? Então, esses pacientes geralmente que têm muita dificuldade de tirar o pão, por exemplo, ou diminuir o consumo, eles gostam mais de alimentos salgados, né, versus o doce. Então, eles até gostam dos doces, mas eles preferem os alimentos salgados, né? E aí entra também o pão. E aí, o que a gente precisa entender aqui? O pão, eu quero que vocês pensem no pão, pode ser o pão francês, tá? Mas pode ser qualquer outro pão, né? Pode ser o pão integral, pode ser aquele pão de forma, pode ser aquelas baguetes, por exemplo, né? E o pão francês clássico aqui que a gente come no Brasil. Mas o que vocês precisam entender sobre o pão? Que o pão,
aquela farinha do pão, independente se ela tem glúten ou não, tá? Mas o glúten ele contribui um pouco para isso. Para algumas pessoas, então se você tem uma propensão genética ali, até fisiológica, para vício em comida, compulsão alimentar, o pão, ele vai ser sim um alimento, tá? Então as farinhas de forma geral, e aqui eu tô usando o exemplo do pão, mas aqui também quando eu falo pão, você pode pensar em massas de forma geral, tá? Pizza, por exemplo. Então, tudo que vai farinha de forma geral, mesmo de forma salgada, tá? Então, ali, essa farinha, ela acende no nosso cérebro exatamente as mesmas áreas ligadas a vício em drogas, por exemplo, vício em álcool. O nosso cérebro, né, ele tem ali algumas partes e ali são exatamente as mesmas partes. Quando você faz por exemplo, um raio-x do cérebro, né? Ali são exatamente as mesmas partes que são estimuladas, vamos dizer assim, com o consumo de drogas viciantes, por exemplo, ou com o consumo de álcool. E as mesmas partes se ativam, tá? Para algumas pessoas, você que tem tendência a vício e compulsão alimentar, essas partes também vão se ativar com o consumo de açúcar e farinha. E aí, o que tem no pão? Farinha. E aí é por isso que para alguns de vocês é tão desafiador comer pouco pão. Ou comer, assim, esporadicamente, ou mesmo que você coma todo dia, mas comer somente um pão, por exemplo, né? Então, eu trabalho com pessoas que têm muita dificuldade na redução desse consumo. E é aí que vem essa caracterização do vício em comida. É quando você passa a comer alimentos, né, em quantidades ou alimentos específicos que você sabe de alguma forma que está prejudicando o seu corpo, que está prejudicando o seu organismo, mas ainda assim você não consegue parar, você não consegue reduzir. E aí, qual que é o problema do pão, por exemplo? O pão, se você come, né, o pão e você tem diabetes, por exemplo, ou você já está com uma pré-diabetes, você está com sobrepeso e você tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida e o pão é uma coisa difícil para você, né, e você acaba sempre exagerando, é aí que o pão, ele pode realmente estar piorando todo esse quadro. Então, ele vai, de novo, né, ele vai ser muito dopaminérgico, né, então ele vai gerar aquela sensação de prazer maravilhosa quando você come o pão, de dopamina, né, toda aquela dopamina que o pão libera quando você come, e aí que você não consegue diminuir. Só que para algumas pessoas, dependendo do quadro de saúde, essas pessoas precisam tirar esses alimentos muito glicêmicos, como o pão, por exemplo, tá? E aí você pode até se perguntar, Elaina, mas será que o pão integral, né? Então ele tem mais fibras e tudo mais, então será que o pão integral também vai ser a mesma coisa? E a resposta é sim, né? O pão integral, ele é bem glicêmico também, tá? Então a não ser que você faça um pão caseiro, low carb, alguma coisa assim, o pão integral, ele tem ali só um pouco de fibra, tá? A maioria dele é farinha de trigo integral, que é muito glicêmica também. Então esse pão, ele não vai ajudar se você tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida. Então, antes de ficar preocupado ou preocupada se você deve ou não cortar o pão, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: será que eu tenho tendência a exagerar no pão? Será que o pão é uma coisa que, pra mim, é difícil de comer pouco? É muito fácil de exagerar. E aí, quando eu não como pão, eu começo a ter aqueles sintomas de detox, de abstinência, de não querer comer outra coisa, de ficar pensando no pão o dia inteiro. Então, se esse é o seu quadro, isso significa que você está sim viciado ou viciada em pão, em farinha, de forma geral, né? E aí, qual que é o problema aqui? Se você tem essa tendência, comer pão todos os dias só vai piorar o seu problema, né? Porque se a gente estivesse falando só de emagrecimento, se a pessoa não tem um quadro de diabetes, por exemplo, talvez o pão
pudesse sim entrar na alimentação como parte de um cardápio para perder peso. Com certeza daria sim, tá? E aí depois no final, fiquem aqui que eu vou falar para vocês quais os pães ideais, tá? Para isso. Mas você pode sim continuar comendo pão se o seu problema é só emagrecimento, mas você não tem, por exemplo, ainda diabetes, você não está pré-diabético ou pré-diabética e você não tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida. Porque nem todo mundo que está obeso ou obesa ou sobrepeso, né, tem vício em comida e tem compulsão alimentar. Então nem todo mundo, né, que tem esse problema com o peso tem esses comportamentos, né? O que significa que para alguns de vocês existe todo um fator genético, fisiológico também que influencia no fato de você ser uma pessoa que tem tendência a vícios em comida. Você pode ter tendência a vícios de forma geral, mas comida é um dos seus vícios, por exemplo, né? Então, quando você olha para a sua família, será que outras pessoas da sua família têm vício em comida? Será que outras pessoas da sua família têm vício em álcool, por exemplo? Ou têm vício em outras substâncias? Ou outros comportamentos, né, viciantes? Tem gente que é viciada em jogo, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que você pode observar, porque provavelmente, se você tem tendência a vício em comida, você com certeza tem outras pessoas viciadas aí na sua família também, vícios diferentes, tá? Aí a Ana tá perguntando aqui, o que comer no café da manhã para pré-diabetes? Então, se você já tem pré-diabetes, Ana, o ideal é você realmente comer alimentos que não são tão glicêmicos, que não tem tanto carboidrato. O que seria isso? Por exemplo, você pode comer ovos, por exemplo, em formato de panqueca, de omelete, ou ovos cozidos, por exemplo. E aí você pode colocar coisas gostosas nesses ovos. Você pode colocar tomate, pode colocar alguns verdinhos se você gostar, ou pode comer só o ovo puro também, não tem problema não, com sal, tá? E aí você pode acompanhar esses ovos, 2 a 3 ovos, né? Aí eu como eu não te conheço, não sei a quantidade ideal que seria para você, mas você poderia comer de 2 a 3 ovos, tá? E mais uma fruta, por exemplo. Então, esta fruta, ela já ajudaria, né, a você diminuir um pouco essa carga glicêmica, né, comparado ao pão ou outra coisa que tenha muita farinha, né? E é exatamente isso que eu tô explicando aqui. Se você já tem a pré-diabetes, talvez o pão não é o melhor alimento para você, principalmente no café da manhã. E aí, Ana, é muito interessante aqui que você siga a ordem em que você come, porque ela vai fazer diferença na carga glicêmica e no impacto glicêmico em como você libera açúcar na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, se você come primeiro os ovos e depois você come a fruta, aí você agora vai liberar, né, o açúcar desta fruta, ele vai ser liberado mais lentamente na sua corrente sanguínea. Isto porque agora o seu intestino está ocupado digerindo proteínas, aminoácidos, quebrando aminoácidos das proteínas, né? Isso é um trabalho que só, né? Outra coisa interessante seria, por exemplo, um outro café da manhã legal. Para quem não gosta de ovo ou enjoa muito de ovo, você pode comprar um iogurte natural, aquele que tem somente 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. Iogurte sem sabor de nada, tá bom? Sem nenhum sabor. Então, esse iogurte com 2 ingredientes. E aí você vai picar uma fruta em cima. E aí você pode colocar uma colher de fibras, por exemplo, nesse iogurte, nessa combinação. Você pode colocar uma colher de sopa do psyllium, por exemplo. Ou você pode colocar uma colher de sopa de chia, né? E aí, essa fibra... sopa de linhaça, só que a linhaça você teria que triturar primeiro no liquidificador e aí você coloca ali em cima do seu iogurte uma colher de sopa, certo? Então você pode fazer isso, por exemplo, para te ajudar com esse café da manhã menos glicêmico, tá? Com menos açúcar ou menos farinha que se converte em açúcar rapidamente. Então, a questão do açúcar, né, do pão, é que a farinha
né? Ela é convertida em açúcar muito rapidamente na nossa corrente sanguínea, assim como o pão, assim como o açúcar, quer dizer, né? Então, para algumas pessoas, fala assim: nossa, eu não entendo por que eu tenho diabetes ou pré-diabetes, porque eu não como doce, eu nem gosto de doce, eu não ligo para doce, né? E é aquilo que eu falei para vocês no começo. Alguns de vocês gostam mais de doce, outros de vocês gostam mais de alimentos salgados, apesar de você gostar de todos esses alimentos. Mas o que você precisa saber é que toda a farinha que você come, farinha vindo do pão, farinha vindo do macarrão, aveia, por exemplo, farinha vindo do bolo que você come, farinha vindo da pizza, tudo isso se converte em açúcar muito rapidamente na sua corrente sanguínea, assim como o açúcar. Então, eu já tive pacientes, né? Já tive vários pacientes que não gostam de doce, mas têm diabetes ou estão pré-diabéticos por causa deste fator. E aí, quando eu vou investigar, eu percebo ali que eles gostam muito dos alimentos que têm muita farinha, né? Então, eles adoram um pãozinho e não conseguem ficar sem o pão, né? Então, o que eu queria deixar muito claro para vocês aqui com relação ao pão, no processo de emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida. O pão, ele pode sim ser incluso em uma dieta de emagrecimento, tá? Mas se você tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, e se hoje você se sente viciado ou viciada em pão, então seria muito interessante você retirar este pão da sua alimentação por um tempo. Para quê? Para os seus receptores de dopamina se reajustarem, né? E aí existe ali uma série de outras estratégias que você teria que fazer também, né? Para você talvez depois de um período conseguir incluir o pão na sua vida novamente, na sua dieta, na sua alimentação, mas agora sem compulsão alimentar. Porque é justamente o fato, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Restrição gera compulsão, né? Será que restrição gera compulsão? Ou será que é exatamente o contrário? Porque você come alimentos que ativam os receptores ligados a vício no seu cérebro, você não consegue parar de ter compulsão. Uma vez que você restringe esses alimentos que ativam demais esses receptores de vício no seu cérebro, é aí que você para de ter compulsão por esses alimentos, né? Então, restrição nem sempre gera compulsão, tá? E para muitas pessoas é exatamente o contrário. Faz sentido isso que eu tô falando? Se fizer, me conta aqui nos comentários. Mas o mais importante, então, é você ter essa percepção de quem é você especificamente. Porque quando você ouve aqui na internet, pode comer pão que tá tudo certo, você vai emagrecer comendo pão. E aí você também pode ouvir de outras pessoas, outros profissionais: nossa, não coma pão, pão é um veneno, o glúten é horrível. Quando você ouve todas essas coisas, você simplesmente tem que se perguntar: quem é você na fila do pão? Quem é você individualmente, né? Você é o tipo de pessoa que consegue comer um pãozinho de vez em quando, ou até todos os dias, mas você come com moderação, você come um pão somente e você fica bem, você não fica pensando em pão o dia inteiro, você não fica procurando outros alimentos cheios de açúcar e farinha para consumir. A maioria do que você come hoje é comida de verdade. Então você come, você descasca mais e desempacota menos, né? Então a sua geladeira é mais cheia do que o seu armário, por exemplo. Então, você é esta pessoa? Porque se você for essa pessoa, talvez o pão não tenha nenhum problema para você. E sim, ele pode fazer parte do seu processo de emagrecimento. Mas, se você está acima do peso,
se você já tem doenças relacionadas ao consumo excessivo de carboidratos, como por exemplo diabetes e pré-diabetes. Se você tem compulsão alimentar com frequência e geralmente você tem compulsão alimentar por esses alimentos cheios de farinha, como por exemplo o pão, tá? E você tem tendência a vício em comida, então o pão não é agora, no dia de hoje, o melhor alimento para você comer. Porque, né, lá no meu método, né, eu ensino exatamente essas fases. Então, a primeira fase, você precisa realmente nutrir o seu corpo. O seu corpo provavelmente está cheio de deficiências e você precisa nutrir. Na segunda fase, é onde você realmente precisa tirar um tempo, o pão, né, para o seu cérebro se reajustar, para o seu organismo se reajustar e desviciar o seu corpo desse pão, desse estímulo da farinha, tá? Que, como eu falei, ela acende no seu cérebro os mesmos receptores que as drogas acendem no cérebro, né? Então, se hoje você tem vício em pão e você tem compulsão alimentar por pão, por exemplo, não é culpa sua necessariamente. Então, a sua fisiologia tem essa tendência a ter pão. Só que não é culpa sua. Então, eu não quero que você sinta culpa por isso. Porque, gente, assim, eu fico muito triste quando eu trabalho com uma pessoa que não entende nada disso do que eu tô falando pra vocês, né? E ela chega ali, na nossa primeira consulta, na segunda consulta, cheia de culpa, achando que ela não tem força de vontade, achando que ela não tem disciplina o suficiente, que ela não é forte o suficiente. E muitas vezes, esse excesso de pão que você come, nada tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que agora o seu corpo está viciado nesse estímulo da farinha no seu cérebro. Então agora você precisa tratar isso, porque senão vai ser muito difícil você ter força de vontade na frente de um pão. Então, culpa não resolve absolutamente nada. O que eu quero que você faça a partir de hoje é trocar a culpa pela autorresponsabilidade, tá? Porque não é sua culpa, por exemplo, que você cresceu comendo pão a vida inteira. Então você ama pão, e aí você tem aquela memória afetiva da sua infância com o pãozinho, né? E aí você comeu o pão na sua infância inteira, a sua vida inteira. Então hoje pra você, tirar o pão é uma coisa completamente absurda, né? Só que o problema é que você tem todos esses aspectos agora que atrapalham a sua vida, que estão prejudicando a sua saúde, né? Se lá atrás, quando você era criança e adolescente, você comia grandes volumes de pão, por exemplo, e não prejudicava tanto a sua saúde, apesar de muitas crianças hoje já estarem obesas, né? É muito triste ver isso, né? Crianças tendo problemas de saúde de adultos. Então, assim, pra mim isso é devastador. Hi, Brenda! How are you? So good to see you. Então, é exatamente isso, né? É exatamente essa questão de você de você ter essa culpa, mas na verdade você não precisa ter culpa. Agora você precisa ter só responsabilidade, né? Responsabilidade pelas suas escolhas, porque agora você é um adulto, você é uma adulta, e agora você pode sim fazer diferente. Você pode sim escolher coisas novas, mas você não pode mais lidar com culpa. Culpa não serve pra nada. A culpa, na verdade, ela só faz você se sentir melhor quando você tem um episódio de compulsão com o pão, por exemplo. Porque você fica assim, ó, você fala assim, hoje eu não vou comer o pão. Aí você resiste, aí chega um momento que você tem um episódio de compulsão e come o pão. Aí você fica cheio de culpa, cheia de culpa. E aí o que acontece? Eu senti culpa pelo menos, eu não sou tão mal assim, né? Porque o problema seria se eu não tivesse sentido culpa. Então veja como a culpa muitas vezes ela está no lugar da autorresponsabilidade. Porque quando você fala assim, eu vou comer este pão
E eu assumo a responsabilidade de comer este pão, mesmo estando acima do peso, mesmo tendo diabetes ou pré-diabetes. Eu sou adulto, eu sou adulta, eu controlo a minha mão e as minhas escolhas e eu vou comer este pão, porque hoje pra mim é muito difícil não comer. Então você reconhece isso, olha como é diferente. E você não precisa de culpa pra nada, você reconhece isso e aí você toma a responsabilidade e você fala: e a partir de hoje eu também vou determinar que eu vou procurar ajuda para solucionar este problema. Eu não preciso mais de culpa na minha vida, eu preciso de autorresponsabilidade. E hoje eu reconheço que para mim é muito difícil não comer pão. Não comer pão em excesso, né? Porque esse é o grande problema, como eu falei aqui. Para mim, eu reconheço que o grande problema é que eu não consigo comer só um pãozinho por dia. Eu tenho que comer 3. Eu tenho que comer 4, aí eu tenho que comer outros alimentos salgados, cheios de farinha também, né? E aí, este é um grande problema, né? Oi, Simone, boa tarde. Então, é isso que eu queria que você concluísse aqui comigo, porque a culpa, ela não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, ela só vai te deixar exatamente onde você está. E eu vou falar muito disso na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que vai ser um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer aqui, como eu falei no começo aqui dessa live. Esse evento, ele vai acontecer dos dias 9 ao dia 13 de setembro, então daqui 2 semanas. E essas lives são lives de aquecimento para este evento. E lá eu vou aprofundar muito mais essa questão desses sabotadores. E eu tenho certeza que poucos de vocês sabem que a culpa é um grande sabotador. O sentimento de culpa, ele te faz continuar comendo exatamente como você está comendo hoje, porque você simplesmente, sem perceber, você conta uma história pra você assim: eu não sou tão mal assim, né? Eu sou um pouco vítima, porque eu tô sentindo culpa, né? Pior seria se eu estivesse comendo isso daqui sem sentir culpa nenhuma. Olha que pensamento mais distorcido. E você nem percebe que você tem esse tipo de pensamento, né? Que é um pensamento que sabota demais o seu emagrecimento definitivo e o fim da compulsão alimentar e vício em comida, por exemplo. Então esse evento, para você que tem compulsão alimentar, vício em comida, este evento está imperdível. Vai ser uma semana inteira em que eu vou aprofundar em todos esses temas e eu também vou contar para vocês quais são os 3 principais erros que hoje provavelmente você comete, você que tem compulsão alimentar e vício em comida, os 3 principais erros que vocês cometem com relação ao emagrecimento e fim da compulsão. E também vou contar como que vocês, quais são os 3 pilares para vocês resolverem isso. E por fim eu vou contar quais são esses sabotadores que mantêm vocês no mesmo lugar. Simone, se você quer participar, é só quando terminar aqui essa live você clicar no link que está lá no perfil do meu Instagram. Tem um link lá, é o único link que está lá no meu perfil, tá? E é só clicar ali e se inscrever, tá bom? O evento é 100% online e gratuito e eu tenho certeza que vocês vão sair com muitos e muitos e muitos insights sobre este problema da compulsão alimentar e vício em comida, certo? Então, pra gente concluir aqui, o pão, ele pode sim fazer parte de um processo de emagrecimento saudável. Mas se você tem compulsão alimentar e vício em comida, o pão provavelmente hoje está mais atrapalhando o seu processo do que ajudando. Isto porque a farinha, de forma geral, funciona no nosso cérebro, assim como o açúcar funciona no nosso cérebro. O que é isso? Para algumas pessoas, não para todas, o açúcar é extremamente viciante, assim como a farinha é extremamente viciante, né? Então, porque eu, Elaina, já passei por isso e eu sei o quanto o açúcar, no meu caso, né, é extremamente viciante no meu cérebro,
eu não tenho açúcar na minha casa, eu não mantenho doces na minha casa, então eu já fiz todo o protocolo, né, para resolver esta questão do vício em açúcar, que também pode ser feito para resolver qualquer vício alimentar, inclusive o do pão, tá? E das farinhas de forma geral, para você que não consegue comer em moderação farinhas, né, alimentos salgados, cheios de farinha e etc. Fora que muitos desses alimentos salgados, eles têm sim açúcar incluído, tá? Então, por exemplo, o pão, quando você vai ler ali, você vai comprar um pão de forma no mercado, mesmo aqueles pães integrais, muitas vezes um dos ingredientes é açúcar, né? E o que o açúcar tá fazendo no pão, meu Deus do céu, né? E aí você acaba comendo muito mais açúcar sem nem mesmo perceber, né? E aí aquilo ali junta com a farinha, o açúcar, e aí fica muito difícil mesmo você comer em moderação se você tem essa tendência, como eu falei, do vício em comida. Então depois que você passa pelo processo de trabalhar a sua mente e não só a sua mente, porque um erro, né? Eu tô dando um leve spoiler aqui, mas eu vou aprofundar, tá? É você acreditar que é só na sua mente. Como se eu estou falando aqui pra vocês que quando as pessoas fazem o scan, né, a imagem dos cérebros, esses receptores relacionados a vício, eles são ativados no cérebro com farinha e açúcar, assim como eles são ativados com drogas. Então não é só na sua mente, né? Existe toda uma questão fisiológica. Existem hormônios relacionados a essa questão toda do seu corpo que também influenciam no vício. E é isso que eu vou contar para vocês aprofundadamente lá no evento, né? Então, vocês precisam saber disso, porque quando uma pessoa fala assim, tá tudo na sua mente quando você come mais. Não, não está. Dependendo da forma em que você come, você vai ficar com muito mais vontade de exagerar. E dependendo da forma como você come, você não vai exagerar. Você vai olhar um pão e vai falar, nossa, eu realmente consigo não comer este pão, né? Então, são esses fatores. E aí, claro, depois que você faz todo esse tratamento mental e fisiológico de resolver a questão do vício, tá? Que pode sim ser mais simples do que você imagina, não importa quanto tempo você tenha sofrido com o vício, tá? Até hoje. Aí sim você pode talvez voltar a incluir o pão na sua vida. E aí quais são os melhores pães então, que eu falei que eu ia falar aqui, os melhores pães, né? Idealmente você comeria um pão de fermentação natural, se você pode, tá? Então, procurar um pão de fermentação natural que você goste, primeira coisa. E a segunda coisa é você comer pães que tenham poucos ingredientes. Então, ou o de fermentação natural, ou aqueles que também seria importante ter poucos ingredientes. Então, quando vocês vão lá escolher o pão de vocês no mercado, aqueles pães, como eu falei, que tem açúcar incluído, que tem uma lista de ingredientes que não são interessantes, tá? Muitos ingredientes, muitos e muitos. Gente, o que você precisa para fazer o pão? Farinha, sal, assim, pouquíssimas coisas, né? Então, aquela redação de ingredientes, fujam desses pães, tá? Porque ali tem um monte de tranqueira que você não quer. Principalmente você que tem compulsão alimentar e vício em comida, e agora você resolveu a questão da compulsão, e agora você está reintroduzindo o pão na sua vida, então você vai agora comer pão do jeito certo, que é comer os pães que tem poucos ingredientes. Então, pão francês pode ser uma opção muito boa, tá? Comparado a muitos pães integrais que tem por aí. Se você não gosta de pão integral, não coma pão integral. O pão integral, ele simplesmente tem a mesma carga glicêmica basicamente do que o pão branco, tá? E muitas pessoas comem só porque acham que é mais saudável, mas não é o pão da sua preferência. Então, se você ama pão integral, ótimo, coma o pão integral, contanto que ele tenha poucos ingredientes, não tenha açúcar adicionado também, tá? Mas se você ama o pão branco, então coma o pão branco, aqueles com poucos ingredientes, tá bom? Porque esses vão ser melhor para sua saúde versus aqueles pães cheios de vitaminas, cheios de não sei o que, pão que tem proteína agora, que eu ouvi falar. Fujam desses pães, tá bom? Aqueles com pouquinhos ingredientes é esse que você quer, certo?
Exatamente, a Simone perguntou aqui, o pão francês. Exato, o pão francês, Simone, se você já corrigiu a compulsão alimentar e vício em comida e você percebe que você não exagera mais, o pão francês pode ser sim uma ótima opção, tá? Porque o pão francês tem poucos ingredientes, tá bom? Então, tá tudo certo. Ok? Então, eu espero que essa live tenha sido muito útil para você que tem compulsão alimentar, tem vício em comida e adora um pãozinho, ok? Pegue todas essas informações aqui, faça aquela autoanálise, descobrir quem é você nessa história toda, né? Antes de ficar aceitando informações que você ouve por aí sobre pão. Pão é ruim, pão é bom. Pão é pão, tá? E aí você vai descobrir se pra você, especificamente, ele é legal hoje ou não. Porque como eu falei, o que afeta o seu organismo hoje, depois de um tratamento, pode mudar. Como eu falei, no futuro você pode sim voltar a comer o pão, depois de trabalhar essa questão do vício. Você pode voltar a comer o pão sem compulsão alimentar, certo? E aí, uma outra coisa é que eu quero lembrar vocês todos desta semana, fim da compulsão alimentar e vício em comida, que vai acontecer dos dias 9 ao 13 de setembro, tá? E é um evento 100% online e 100% gratuito, em que eu vou aprofundar muito sobre todos esses temas, sabotadores, erros e os pilares essenciais que vocês precisam para resolver a questão da compulsão alimentar e vício em comida. Para se inscrever, é só ir lá no link que está no meu Instagram, e aí vocês se inscrevem ali, tá? É 100% online e 100% gratuito. E vou dar um spoiler aqui, porque tem um presente para quem se inscrever. Só você se inscrever e aí você vai receber um e-mail, e nesse e-mail você vai ter a oportunidade de ganhar um presente, tá? Logo antes do evento mesmo. Então, é isso, tá? Compartilhem essa live com todo mundo que precisa saber dessas informações. E esta semana haverão lives todos os dias, tá? Então, vou fazer live amanhã, vou fazer na quarta, na quinta e na sexta, todos os dias ao meio-dia e meia, aqui, tá? Pra gente almoçar juntos, né? Vocês almoçando e eu falando aqui com vocês, dando informações úteis, né, para essa sua jornada do emagrecimento definitivo e fim da compulsão alimentar e vício em comida. Então essas lives são lives de aquecimento para o nosso evento, porque elas são informações complementares, porque tem tanta coisa para eu compartilhar com vocês que eu não vou conseguir compartilhar tudo lá no evento, infelizmente. Isso porque o evento vai ser muito cheio de informações, tá? Eu já garanto pra vocês, informações que vocês não ouvem aqui na internet. Então, eu quero complementar com essas lives de aquecimento, certo? Pra você já chegar lá sabendo de muita coisa. E quanto mais você sabe, né, o conhecimento ele é libertador. E aí você pode sim continuar traçando aí a sua jornada até o fim da compulsão alimentar e vício em comida e o emagrecimento que você tanto deseja, certo? Muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Deixem o seu like, compartilhem com quem precisa e se inscrevam lá no evento, no link da minha bio, tá bom? No link do meu Instagram. Então eu vejo vocês amanhã para mais uma live de aquecimento. Tchau, tchau!